detida por uma medida provisória e poderá ser liberada nesta terça-feira. Agora vamos acompanhar o discurso da senadora Ana Amélia. Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, com muita honra eu quero ocupar a tribuna hoje, senador, porque áreas mais amenos estão surgindo na nossa vizinha Venezuela. Mais amenos porque a violência que marcou o cenário das ruas da capital Caracas atemorizaram o continente latino-americano pela gravidade dos protestos que acabaram resultando em mais de 10 mortos, mostrando um país muito dividido, ou rachado ao meio. E a divisão interna de um país, para evitar uma guerra civil, é preciso de muita serenidade, de muita tolerância, de muito entendimento para evitar o pior. Felizmente, parece que o bom senso está baixando nas mentes dos líderes que decidem e comandam a Venezuela. O presidente Nicolás Maduro inicia uma Conferência Nacional de Paz prevista para a próxima quarta-feira, 26, e convidou o líder da oposição, Henrique Capriles, para esta conversa. Esse é o melhor caminho, senador, e Vossa Excelência, que prega sempre o diálogo, o entendimento, o consenso, respeitadas as divergências, penso que esse é um passo relevante. Vamos aguardar com grande expectativa o desfecho deste processo que tem impactos não só sobre o Mercosul, mas tem impacto para toda a região da América Latina. O presidente venezuelano anunciou também que pedirá à Assembleia Nacional a criação de uma comissão da verdade para esclarecer os acontecimentos ocorridos nas últimas 3 semanas. Espero, claro, que isso não seja uma caça às bruxas naquele exemplo de má memória do macartismo. Essas decisões são muito importantes, passos para vencer a crise que tanto tem preocupado o Brasil e o Mercosul, como acabo de dizer. Vale lembrar que vínculos políticos com grupos armados são inaceitáveis e a violência, sobretudo quando resulta em mortes, é inadmissível e intolerável, seja na América do Sul ou em qualquer outro lugar. Lamentavelmente, no caso da nossa vizinha Venezuela, a onda dos protestos já deixou os 10 mortos, segundo fontes oficiais. Foram 6 vítimas fatais por disparos de arma de fogo, 3 por acidentes de trânsito ligados aos protestos e 1 em circunstâncias ainda desconhecidas. Por isso, milhares de opositores têm ocupado as ruas de Caracas, exigindo o desarmamento dos grupos paramilitares. São cidadãos descontentes com a onda de insegurança, insatisfeitos com a crise econômica, com a inflação, com a repressão policial e com os limites impostos à imprensa e à liberdade de expressão. Tudo isso precisa ser examinado e reexaminado. Penso que o Estado deve deter os grupos que atuam como paramilitares. É inaceitável também que existam grupos armados fora de controle do poder constitucionalmente estabelecido. Além disso, o Brasil precisa afastar qualquer ação antidemocrática que impacte negativamente no comércio bilateral. Valores tão difundidos aqui dentro, como a democracia, a abertura ao diálogo e à negociação e o respeito às regras internacionais precisam de apoio e defesa em todo o continente. Autoritarismo, desprezo à democracia, ao Estado de Direito e à livre expressão são práticas inaceitáveis, intoleráveis. A sociedade brasileira já demonstrou que apoia manifestações e os protestos, desde que ocorram e resultem em avanços democráticos, mas sempre sem violência e sem mortes. Aliás, nós já temos a nossa vítima, o Santiago Andrade, o cinegrafista da Band. Isso pode ser percebido, aliás, agora, o comportamento dos brasileiros diante da violência dos protestos recentes, na pesquisa Datafolha publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo.
Segundo esse levantamento, mais de 52% dos entrevistados são, sim, favoráveis às manifestações. Eu me incluo entre esses 52%. No final de junho, mês em que os protestos reuniam cerca de 1 milhão de pessoas em 25 capitais do país, o percentual de aprovação alcançou 81%. Apesar da queda no apoio aos protestos, a maioria dos entrevistados apoia manifestações democráticas às reivindicações que são apresentadas. Na região sul, onde está localizado o meu estado, o Rio Grande do Sul, 60% dos entrevistados apoiam os protestos. No Nordeste, o apoio às manifestações é um pouco menor, mas muito parecida, 46%. É preciso lembrar que a pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 19 e 20 deste mês, poucos dias antes da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Ele foi atingido por um rojão durante uma manifestação contra o reajuste das passagens de ônibus. É preciso lembrar também que, nos últimos 6 anos, 3 casos de violência contra profissionais de imprensa foram registrados por mês, em média, no Brasil. De 2008 até hoje, 244 trabalhadores, jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, foram vítimas de crimes como homicídio, tentativa de homicídio, ameaça de morte, agressão física ou prisão arbitrária. A constatação faz parte do relatório inédito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que será apresentado nos próximos dias ao Conselho de Direitos da Pessoa Humana. É mais uma constatação de que os protestos pacíficos e focados em soluções democráticas têm o apoio e o respeito da população. A violência, ao contrário, o vandalismo, sobretudo, são rejeitados. Amanhã, por exemplo, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado terá a oportunidade de falar sobre outro tipo de violência, a violência do trânsito. E para falar sobre segurança dos automóveis vendidos em nosso país e dos preços dos veículos novos, são sempre reclamados pelo seu alto preço em relação aos carros importados ou produzidos, o mesmo modelo em outros países, sugeri uma audiência pública nesta terça-feira, dia 25. Será um novo debate que terá a participação, espero, da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, que não compareceu na audiência anterior. A Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a Confederação Nacional da Indústria, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE, e da jornalista Ângela Crespo, do site Consumo em Pauta. Vale lembrar que os acidentes de trânsito nas estradas federais do Brasil, praticamente igualados a uma guerra civil, já mataram, só neste ano, só no Carnaval do ano passado, 2013, 157 pessoas, mesmo com as novas regras da Lei Seca em vigor. Isso representa uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2012, quando aconteceram 192 mortes. Ainda assim, foram registradas 3.149 colisões e mais de 1.793 feridos. E qual o custo disso para a Previdência ou para a saúde pública? Muitas das UTIs estão ocupadas por acidentados no nosso trânsito cada vez mais violento. Lamentavelmente, a segurança e a vida do motorista, obrigado a circular pelas congestionadas, perigosas e inaceitáveis rodovias brasileiras, ainda são assunto que precisa atenção de todos. É a questão também do transporte coletivo, que precisa melhorar a qualidade e também o custo-benefício desse serviço essencial. Se formos somar as estatísticas anuais dos acidentes em rodovias estaduais e municipais, esses números tendem a ser muito mais elevados e preocupantes. De fato, é importante maior conscientização sobre a trágica combinação entre volante, drogas ou álcool. Precisamos, por isso, ficar atentos aos itens de segurança no trânsito, como airbags, cintos de segurança e outros mecanismos. Os custos dos carros no Brasil também precisam de informações bem mais claras do que são oferecidas hoje. O consumidor tem direito a essas informações, porque cada vez que viaja, fica surpreso. O mesmo veículo é, às vezes, 40%, 50% mais barato, o mesmo modelo nos países de origem.
A necessidade de aumentar a segurança dos veículos montados em nosso país, de modo adequado à realidade brasileira e aos custos dos produtos vendidos aqui, foi uma das principais conclusões de um debate promovido no ano passado aqui no Senado. Participaram consumidores, governo, Ministério Público Federal e representantes de montadoras e da indústria de autopeças. Das montadoras não, só da indústria de autopeças. Na ocasião, tivemos acesso à informação da agência Autoinforme, que apresentou dados indicando o seguinte: o preço médio dos carros nacionais subiu 39% nos últimos 10 anos, em relação ao resto do mundo, mesmo não cumprindo as novas necessidades de segurança e qualidade dos veículos. O aumento, de acordo com o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, Sindipeças, o empresário Luiz Carlos Mandelli, não pode ser atribuído aos componentes. Desde 2007, segundo esse especialista do setor, as montadoras passaram a importar autopeças do mercado asiático, com resultados danosos para a indústria brasileira. Até 2007, o Brasil exportava autopeças. De 2008 para cá, saímos do balanço positivo. Recentemente, estamos negativos em mais de 6 bilhões de dólares em importação de autopeças e com perdas de mais de 14 mil empregos pelas indústrias que foram fechadas. Falta, portanto, uma política eficiente de nacionalização de peças no âmbito do Inovar Auto, programa de incentivo ao setor automotivo, para o período 2013-2017. Precisamos que os carros fabricados em nosso país sejam mais competitivos, mais modernos, mais eficientes quanto ao consumo de energia e, principalmente, mais seguros. Um país com a dimensão do Brasil, 7º maior fabricante mundial de automóveis, precisa se preocupar, sim, e prioritariamente, com a segurança dos veículos e, ao mesmo tempo, ampliar a capacidade produtiva instalada, de modo a reduzir os preços aos consumidores finais. E esse setor industrial não pode reclamar do apoio do governo. O governo, como política de manter a estabilidade, com a política de, no momento da crise, no ano 2008, 2009 e 2010, o que fez? Para estimular, reduziu o IPI em favor da indústria. Venderam muitos automóveis. E qual é o retorno disso para melhorar a tecnologia e reduzir o preço para o consumidor, para o usuário final? Essa é a grande questão que precisa ser posta. Nós defendemos, sim, políticas de estímulo, mas tem que haver um retorno para isso. Sem retorno, não há possibilidade de aceitarmos. Acho que o governo faz bem, mas a indústria automobilística tem essa obrigação e esse compromisso. É inaceitável que, mesmo com a elevada carga tributária no nosso país, muito maior que a dos Estados Unidos, continuamos pagando um alto preço, inclusive, às vezes, com a própria vida, pela insegurança ou ineficiência quanto à adoção de importantes medidas relacionadas ao setor automotivo. Esse debate é relevante e ainda está vivo no Congresso Nacional. Precisamos aprofundar, por isso, as ações que envolvem o mercado de automóveis, da indústria automobilística, as razões dos altos preços dos veículos automotores comercializados em nosso país. Nosso estado do Rio Grande do Sul tem fábrica de automóveis, do estado do Paraná, da senadora Gleisi Hoffmann, também tem fábrica de automóveis, e aí precisamos estimular, e até se outras indústrias vierem para cá, serão bem-vindas. Quanto mais oferta, maior será a questão do preço. As razões dos preços altos dos veículos automotores produzidos e comercializados aqui e as medidas necessárias à solução desses problemas precisam de um olhar atento aqui do Senado Federal. Os custos de produção dos carros alcançaram 58% do valor do carro vendido, enquanto os gastos para produzir um automóvel nos Estados Unidos chegam a 88% do valor do veículo. Mesmo assim, as margens de lucro das montadoras brasileiras são superiores, atingem 10%, enquanto nos Estados Unidos não passam de 3%. Se formos comparar os carros brasileiros com os europeus, o item segurança deixa muitas dúvidas. Parecem, em muitos casos, verdadeiras carroças. Portanto, penso que a democracia deve ser preservada e o respeito à segurança aqui no Brasil ou na Venezuela é também um tema fundamental. Para terminar, senhor presidente, tenho ainda alguns minutos, eu queria dizer que eu recebi no meu gabinete uma demanda extremamente importante sobre a demora para a liberação de pesquisas com novos medicamentos, apresentada pelo médico especialista em oncologia, Dr. Fábio Franck, do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul.
Segundo a informação que ele nos enviou, enquanto o prazo médio para a liberação de pesquisas com novos medicamentos em grandes países é de 70 dias, no Brasil são necessários entre 6 meses a 1 ano para a autorização dos testes. Em razão dessa lentidão, o Brasil perde dezenas de estudos anualmente, o que impede que centenas de pessoas tenham melhores condições de tratamento com essas novas drogas. Dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, mostram que em 2013, por exemplo, 21 estudos tinham sido perdidos, fazendo com que 438 pessoas deixassem de ser beneficiadas com acesso a essas novas drogas, os medicamentos. As informações da Interfarma indicavam ainda que até o final do ano, o total de 41 pesquisas seriam perdidas, impedindo novos tratamentos a 2.856 pessoas. Por isso, eu requeri, nos termos regimentais, a realização no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, e acontecerá no dia 18 de março, agora, sob a presidência do nosso senador Moca, uma audiência pública para debater exatamente o sistema regulatório da pesquisa clínica de medicamentos em nosso país, convidando o presidente da Anvisa, Dr. Dirceu Barbano, o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, Dr. Jorge Alves de Almeida Venâncio, o senhor Antônio Brito, presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, Dr. Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Fábio Franck, que é o especialista em oncologia clínica, que trouxe o problema ao gabinete, e a doutora Luciana Holtz, presidente do Instituto Oncoguia. E também hoje nós incluímos o Dr. Carlos Gadelha, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Mas por que eu trago esse assunto agora? Porque hoje eu recebi no meu gabinete a visita da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, caro presidente Jorge Viana, caro senador Rodrigo Hollenberg. E queria, por isso, agradecer e cumprimentar o Dr. Jorge Venâncio, que é o coordenador do CONEP, a doutora Márcia Mota, coordenadora-geral de pesquisa do Ministério da Saúde, e a Alessandra Gisele Matias, do Conselho Nacional de Saúde. Eu refiro essas 3 pessoas, embora outras estivessem lá presentes, porque eles representam essa comissão que esteve no meu gabinete para tratar desse assunto. E, para minha alegria, primeiro, o respeito que o CONEP, através do seu coordenador, doutor Jorge Venâncio, dá na relação com o Congresso Nacional, senadora Gleisi Hoffmann. Verificar um órgão público da relevância do CONEP vir prestar esclarecimento espontaneamente ao Senado Federal numa matéria que viram na agenda estava pautada, considero isso a melhor prática administrativa de política de saúde no nosso país. Porque, em geral, às vezes a gente quer falar com alguém e demora uma semana, 15 dias. Não. Vir a entidade com todos os representantes para explicar o que estão fazendo, além de dar uma satisfação à Casa do Povo, esta é a Casa da República, mas é também a Casa da Sociedade, defensora da sociedade, considero da maior relevância. Faço questão de registrar essa atitude do doutor Jorge Venâncio, do coordenador do CONEP, e também da representante do Ministério da Saúde, da coordenadora-geral de pesquisas, porque essa é uma matéria que interessa a sociedade, os pacientes que esperam com pesquisas de célula-tronco, esperam por novas drogas para tuberculose, para câncer, vários tipos de câncer, as doenças que não são as doenças, aquelas que eram infecto-contagiosas que nós tínhamos aqui, e agora tem uma outra gama de moléstias que precisam ser tratadas. E essa questão foi... E o que me deixou mais animada, senadora Gleisi, caros colegas senadores, é que... Qual era a queixa que havia? É que havia uma demora na liberação dos protocolos para iniciar a pesquisa. E algumas, por demorar, perdiam, começavam a fazer, não tinham licença, perdia a pesquisa, o trabalho feito ao ministrar a experiência, o experimento com essas drogas. O doutor Jorge Venâncio me trouxe um mapa do que aconteceu de 19 de setembro, estou terminando, presidente, do dia 19 de setembro de 2013, quando havia no estoque 831 protocolos de pesquisa submetidos à plataforma Brasil, que é o programa do governo nessa área, enviados ao CONEP. Isso foi no dia 19 de setembro de 2013. Nós estamos aí no dia 21 de fevereiro, agora,
Isso também tem que ser elogiado, dados atualizadíssimos. Caiu esse estoque para 393. Eu queria cumprimentar o CONEP, primeiro, pelo respeito ao Senado Federal. Não é a senadora Ana Amélia, ao Senado Federal, à Comissão de Assuntos Sociais, pelo trabalho que está realizando. E dizer que é dessa forma que eu entendo um órgão público eficiente prestando contas à sociedade. Não a essa senadora, mas prestando contas ao Senado Federal. Isso é extremamente relevante para o país. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente.